trabalha com projetos no Revit, já parou para pensar quanto tempo você leva fazendo processos que uma simples integração do Revit com uma planilha em Excel poderia resolver? Imagina só, com apenas alguns dados do Excel e um clique, preencher parâmetros em lote no seu modelo inteiro, integrando com uma base de dados externa, criar suas pranchas a partir do Excel, renomear famílias em lote, modelar elementos através de coordenadas, atualizar seu modelo em tempo real através desses dados do Excel e infinitas possibilidades. Aliás, você vai sair aqui desse vídeo com ideias que vão explodir a sua cabeça. Opa, aqui é o Felipe e o meu objetivo aqui com esse canal é ensinar projetistas que trabalham com Revit a programarem dentro da ferramenta, criando as suas próprias automações que vão permitir entregar mais projetos em menos tempo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar através de 4 passos simples como você pode integrar o seu modelo do Revit com uma base de dados externas vinda aí de uma planilha Excel ou até uma planilha do Google Sheets, se esse for o seu caso. Essa integração vai te permitir automatizar vários processos como esses que eu citei ali no começo do vídeo e é uma verdadeira virada de chave para quem precisa fazer esse tipo de processo todo dia de forma manual no Revit. E essa integração em tempo real do modelo do Revit com uma planilha em Excel, a gente vai fazer através da ferramenta Dynamo, que é um recurso de programação visual no-code totalmente acessível e feito para ti que trabalha com projetos no Revit e não sabe programar. O Dynamo permite com que você crie as suas próprias automações sem precisar necessariamente trabalhar com linguagem de programação tradicional, aquele monte de código que você não quer nem passar perto. E já te aviso que você pode ficar tranquilo que mesmo que você nunca sequer tenha aberto a ferramenta na sua vida, você vai conseguir acompanhar esse vídeo sem problemas. E até você que já se arriscou, que já tem algum conhecimento nessa ferramenta, fica aqui comigo que eu vou trazer dicas muito valiosas para ti. E aliás, se você quiser se aprofundar um pouco mais nos fundamentos do Dynamo e como o Dynamo funciona, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um e-book para você baixar de graça, tá? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a ferramenta, recomendo que você baixe ele. Bom, então essa integração do Revit com o Excel, utilizando aqui o Dynamo, a gente vai fazer através de 4 passos. Então eu vou te explicar esses 4 passos como que funciona e a gente vai fazendo eles na prática, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer aquele exemplo de inserir vários valores de parâmetro em elementos, tá? Então, nesse meu caso aqui, eu tô com o meu projeto de climatização, mas pode ser qualquer tipo de projeto que você esteja trabalhando aí, não precisa ser necessariamente essa disciplina. E eu quero preencher uma série de parâmetros, ó. Então vamos supor que eu escolhi o aparelho que eu vou utilizar, né? Inclusive eu acessei ele aqui, ó. Vai ser esse ar-condicionado aqui da marca Philco, tá? É um ar-condicionado de 9.000 e de 12.000 BTUs, tá? E aí eu quero preencher uma série de informações, como por exemplo, o custo desse ar-condicionado, o modelo, a marca desse ar-condicionado e também todas as dimensões aqui da evaporadora, tá? E todas essas informações eu vou preencher através da planilha Excel, tá? Eu não vou fazer nada aqui dentro do Revit, tá? Esse vai ser um exemplo, mas para qualquer outro exemplo que você fizer, dentre os que eu citei lá no começo do vídeo, ou até um que você pensou e imaginou na sua cabeça, você vai seguir esses 4 passos aqui, tá? Que vai ser essencial para você conseguir fazer esse processo, tá legal? Bom, então a primeira etapa que a gente tem aqui é encontrar um ponto de conexão do Excel com o modelo Revit. Porque assim, ó, pensa lá que eu vou ter uma planilha do Excel e vai ser uma planilha ali com vários dados, né? Então a gente vai ter lá todos os parâmetros que a gente vai preencher e tal. Beleza. Só que a gente precisa encontrar um ponto de associação desses teus dados do Excel com o modelo do Revit, tá? Para ele entender aonde que ele vai preencher essas informações aqui nesse meu caso, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso pegar o nome da minha família, ou eu posso pegar o nome do tipo dessa minha família, tá? E aí depois eu vou acessar esses elementos lá dentro do Dynamo, para depois a gente inserir essa informação neles, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar esse ponto de contato. E esse ponto de contato, ele pode ser através do nome da família e o nome do tipo, como eu te falei, e é o exemplo que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai colocar lá no Excel assim, ó, a família de equipamento especial que tem o nome do tipo igual a 9.000 BTUs
você vai preencher essas informações ali que eu te fornecer, tá? Então a gente vai fazer essa associação através do nome do tipo, mas pode ser o nome da família, pode ser o ID do elemento, né? A identificação desse elemento. Inclusive você pode exportar esse ID do Revit para o Excel, tá? No final do vídeo eu vou te mostrar ali mais ou menos como a gente faz isso. E também pode ser algum dado para criar o elemento, né? Então, por exemplo, naquele exemplo lá que eu te falei de criar as pranchas, que inclusive eu vou deixar aqui, ó, na indicação para você assistir depois, um vídeo que eu ensino a criar pranchas pelo Excel, tá? De forma automática também, tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome da prancha e aí lá no Revit ele vai criar a prancha com o nome lá que a gente forneceu, tá? Então, você tem que encontrar primeiro esse ponto de conexão, tá? Também pode ser um parâmetro, tá? Então, por exemplo, eu tenho um parâmetro aqui com um nome tal, então ele vai fazer uma busca com base nesse valor de parâmetro, tá? Então, primeira coisa é encontrar esse ponto de conexão. Depois da gente encontrar esse ponto de conexão, aí sim a gente vai lá preencher os nossos dados no Excel, né? A gente vai colocar aqui os parâmetros que a gente vai colocar, que a gente já vai fazer juntos aqui, e a gente vai importar esses dados do Excel para o Dynamo, tá? Então, vamos focar aqui primeiro nessas duas etapas e depois a gente vai partir para essas outras duas últimas etapas aqui, tá? Então, primeiro, o meu ponto de conexão do Excel com o modelo do Revit vai ser aqui, nesse caso, o nome do tipo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Na minha coluna A aqui, ó, linha 1, eu vou botar aqui, por exemplo, o cabeçalho, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou botar aqui nome do tipo. Show de bola. E aí eu vou até colocar negrito aqui para ficar diferente, né? E aí aqui eu vou colocando os nomes dos parâmetros que eu quero preencher. Porque daí depois na próxima etapa, lá de separar dados, a gente vai começar a separar esses dados e entender, ó, esse dado aqui você vai preencher no parâmetro X, esse aqui no parâmetro Y e assim por diante, tá? Então nesse caso aqui a gente tem que começar a colocar quais parâmetros que a gente vai levar lá para o Revit, tá? Nesse meu caso aqui, ó, eu quero preencher o seguinte, eu vou começar preenchendo esses dados aqui, ó, de dimensões, ó, a altura do aparelho, a largura e a profundidade, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho, ó, isso tem que colocar exatamente o nome como tá ali, tá? Então a gente tem que botar aqui, ó, a altura do aparelho, e aí depois a gente bota largura, profundidade, show de bola, ó. Coloquei aqui a altura do aparelho, largura e profundidade, e aí eu quero colocar também, nesse meu caso aqui, eu quero colocar a marca de tipo, né? Que seria a minha marca do meu split, né? Marca de tipo, tá? Lembrando que tem que ser exatamente como tá aqui, tá? Os caracteres e tal. Tem que ser tudo certinho. Vou botar o custo. Show! Acho que pra mim tá legal essas informações, tá? Então, ó, vou trabalhar aqui com o meu nome do tipo, que vai ser... Vou até colocar uma corzinha diferente aqui, ó. Vamos botar esse azulzinho clarinho aqui. Show. Então aqui eu vou botar o meu nome do tipo. E aí o meu nome do tipo, ele vai ser... Eu tenho 2 tipos aqui no meu projeto. Mas pode ser uma infinidade de nomes de tipos que você tem, tá? Então, ó. O meu nome do tipo 1 é 9000 BTUs. Eu vou até copiar aqui, ó, para pegar exatamente esse nome do tipo, ó. Vou botar aqui, ó, 9000 BTUs. E o meu outro nome do tipo é o quê? 12000 BTUs. Show. Então eu anoto lá 12000 BTUs. Maravilha. Agora a gente vai preenchendo essas informações. Então, eu vou procurar lá no catálogo lá do fabricante, ó. Deixa eu puxar aqui o meu catálogo. Quais que são essas informações, ó. Então, eu vou pegar aqui na minha ficha técnica, ó. O de 12000 BTUs, ele vai ter essas dimensões aqui, ó. Então, eu tenho aqui a largura de 78 centímetros, nesse caso. Eu tenho a altura... Nesse caso aqui vai ser esse parâmetro aqui de 25. E eu tenho a profundidade de 19,5. Show de bola. A marca de tipo, nesse caso aqui, é a marca Filco. E o custo desse 12.000 BTUs aqui, ele tá por uma bagatela de 2.488,99. Show. Então esse é o preço dele, tá? E aí, beleza, né? Preenchi aqui essas informações. Agora eu vou preencher o próximo split, né? Que seria a nossa próxima família. Então, deixa eu acessar aqui a ficha técnica, ó. Acaba que as dimensões da evaporadora são as mesmas, né? Então, eu vou copiar essas informações aqui para cima, né? A marca de tipo também é a mesma, mas o custo, nesse caso aqui, ele muda. Então, o meu custo aqui do 9000 BTUs, ele tá por 2.289,00. Show.
tá? Então eu tenho essas informações. Você poderia botar quantas informações você quiser, tá? Isso tudo a gente vai separar lá no Dynamo depois, tá? Então beleza, ó. Pô, show de bola. Criei aqui a minha planilha, coloquei o nome do tipo, que é o meu ponto de contato da planilha Excel com o meu modelo do Revit, e coloquei aqui os meus parâmetros. Pô, maravilha. Agora eu vou salvar essa minha planilha e a gente vai lá para o Revit, vamos aqui em gerenciar e vamos abrir o nosso Dynamo para a gente começar a trabalhar com essa informação. Show! Aqui no Dynamo a gente vai aqui em novo e a gente vai começar a trabalhar o nosso script aqui. Então tá, agora o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que trazer esses dados do Excel para dentro do Dynamo para daí a gente conseguir seguir aqui com o nosso passo a passo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, você vai chamar aqui, ó, vai clicar com o botão direito na tela e vai chamar um nó que é OpenXML Import Excel. A gente vai importar os dados do Excel, tá? É muito importante você salvar essa planilha, você fechar, tá? E aí você faz essa importação aqui. A gente vai colocar o que ele quer aqui. Então eu vou colocar o File Path, que é basicamente aonde está esse meu arquivo, tá? Eu clico aqui em procurar e coloco aqui exatamente onde ele está. Nesse meu caso está aqui, pronto. Aí eu conecto aqui, ó. Eu clico aqui, show de bola. Tá faltando o Sheet Name. O Sheet Name nada mais é do que o nome da minha aba da planilha, tá? O nome da minha planilha mesmo, porque nesse caso aqui, ó, é Sheet 1, tá? Então, vou fechar de novo, vou clicar com o botão direito, vou chamar uma string para eu colocar um texto, boto aqui Sheet 1, e aí eu conecto aqui em Sheet Name, show de bola. Quando eu der o F5, automaticamente ele vai trazer esses dados para mim do Excel aqui para dentro do Dynamo, tá? Então, beleza, ó. A próxima etapa da gente, depois de importar esses dados, é a gente separar esses dados, tá? Então, a gente vai ter que separar o dado no ponto de conexão, né? Para a gente conseguir encontrar essas famílias do Revit para colocar esses parâmetros. E vamos separar os demais dados, tá? Então, a gente separa o dado 1, dado 2, dado 3, dado 4, enfim. Quantidade de dados que você tiver, você só vai seguir, você vai repetir esse processo aqui, né? Então tá, ó. Nesse meu caso aqui, o que eu tenho, né? Eu tenho uma lista com os títulos, né? Que é como se fosse ali o meu cabeçalho lá dos meus dados. E aqui depois, a partir dessa lista aqui, eu tenho os meus dados. Nesse meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro os meus títulos, né? O meu cabeçalho, utilizando um nó aqui, ó, que é o First Item, tá? Ele vai pegar para mim somente a primeira lista, né? O primeiro item aqui. E a gente vai pegar os dados usando esse nó aqui, ó, que é o Rest of Items. Que ele vai pegar o resto dos itens desconsiderando a primeira lista, tá? Que tá aqui, ó. Essas dicas que eu tô te dando aqui, eu só dou no meu curso pago, tá? São dicas muito valiosas que provavelmente você não vai encontrar aí na internet tão fácil, tá? Então, se você tá gostando desse vídeo, se você tá aproveitando aqui esse conteúdo, deixe o like aqui, porque isso é um sinal para eu entender que você gostou dessa dica, tá? Além de permitir com que esse vídeo vá para frente e que entregue para mais pessoas, tá? Então, já aproveita, ó, em 1 segundo você faz isso, é só deixar o like aqui nesse vídeo. Show! Agora, a gente vai começar a separar esses dados, tá? Então, nesse caso, vamos separar primeiro o nome do tipo, tá? E depois a gente separa os demais. Bom, o nome do tipo, como ele está indicado aqui, ó, ele é referente ao item de número 0, tá? E aí, nesse caso, a gente vai pegar, ó, de cada conjunto de dados, a gente vai colocar somente o primeiro item. A gente vai separar e vai pegar somente esse aqui, tá? Para a gente fazer isso, você vai chamar esse nó aqui, ó, que é o getItem@index. Então, a gente vai pegar essa nossa lista e vamos pegar o índice. A gente bota um número aqui, ó, number, o índice 0, tá? E aí, quando eu der F5, ele vai me retornar somente a primeira lista. Ele não me retornou o item 0 dentro dessa lista. Como é que você faz para pegar somente um item 0 de cada lista? Você vai ter que forçar com que ele trabalhe para cada lista. Para você forçar com que ele trabalhe com cada lista, você pode clicar aqui nesse nó e aqui, ó, treliça, ou no seu caso ele pode ser laço, tá? E você coloca aqui mais longo, tá? Então ele vai percorrer aqui todas as tuas listas, ó. Show de bola, ó. Me retornou aqui os nomes dos tipos. Show! Então eu tenho aqui separado os meus nomes dos tipos. Agora a gente vai começar a separar os nossos outros dados. Para eu separar os nossos outros dados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas duas listas aqui e vou tirar os nomes dos tipos, tá? Porque essa informação a gente já separou. A gente pode usar o Rest of Items aqui de novo, aqui em cima, ó, para a gente pegar os nomes dos parâmetros, ó. Então
Então eu tenho aqui os nomes dos parâmetros. E eu posso usar esse hash of itens aqui embaixo também, ó. Hash of itens, só que de novo eu vou ter que botar aqui a treliça mais longo, né? Para ele pegar os dados ali, então ele vai trabalhar lista por lista, ó. Então eu clico aqui, treliça mais longo, tá? Então show, eu tenho aqui os meus dados separados. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que encontrar esses elementos aqui do Revit e trazer eles para dentro do Dynamo, tá? Porque no final das contas, só te dando um spoiler do que vai acontecer depois, a gente vai aqui, ó, buscar pelo nosso setParameter by name e inserir um dado parâmetro em um elemento, tá? Então a gente precisa desse elemento aqui, tá? Para a gente buscar esse elemento, a gente pode fazer uma busca por filtro de categoria, tá? Então a gente vai fazer aqui uma busca aqui, a gente vai chamar um nó aqui de categorias e vamos chamar aqui um nó de all elements of category, para a gente pegar todos os elementos dessa categoria, tá? Nesse meu caso aqui, a categoria é equipamento especial, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, equipamento especial. Onde é que tá? Aqui, ó, equipamento especial. Quando eu colocar aqui, ó, conectar os dois e apertar aqui em executar, ou for em F5, ele vai me retornar todos os elementos, ó. Então ele me retornou aqui todos as minhas evaporadoras, né? Agora eu tenho que separar essas evaporadoras em listas aqui de 9.000 BTUs e 12.000 BTUs, tá? Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar o nome desse tipo. Para eu encontrar o nome desse tipo, eu vou aqui com element name. Para eu pegar, pesquisa aqui por name, ele vai estar mais ou menos aqui embaixo, ó. Obter o nome do elemento, ó, element name. A gente vai pegar aqui o nome desse meu elemento, ó, show. Pegar aqui o nome do elemento. Agora a gente vai verificar, vai separar em duas listas usando aqui o string contains. String contains. Cadê? Contains. A gente vai verificar se contém um determinado valor em uma lista, né? Então, o que eu estou buscando são esses dois itens aqui, certo? E a minha lista de dados é essa lista aqui de cima, tá? Quando eu fizer isso, ele vai apenas rodar ali uma vez, né? Mas para a gente fazer ele rodar para todos, a gente vai aqui em mais longo. E nesse caso é um pouco diferente, porque eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele cruze essa informação aqui, ó, com todos esses meus elementos, e eu quero que ele cruze essa informação aqui com todos esses outros elementos. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai forçar com que ele olhe um elemento de cada vez aqui. Mas se eu colocar a minha treliça longa lá, ele não vai funcionar do jeito que eu quero, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu volto lá, treliça automática, e aqui em Search For, eu vou colocar aqui, ó, clicar nesse botãozinho aqui, boto utilizar níveis, e boto o nível L1. Tá? Você vai botar aqui o nível L1 e ele vai percorrer essa lista toda aqui, esse número de vezes, tá? E aí, por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho aqui um conjunto de dados verdadeiro e falso, com valores booleanos, e aí eu chamo aqui um filtro de mask, ó, filter by boolmask, e a gente vai conseguir organizar essa lista, tá? Então, nesse meu caso aqui, ó, se eu pegar aqui o meu element name, eu pego aqui o string contains, e aí a única coisa que eu tenho que fazer aqui diferente é colocar um nível L2 aqui, tá? Porque eu quero que ele percorra aqui essas duas listas, tá? Também poderia pegar aqui e colocar a treliça como mais longa, tá? Dá no mesmo. Só o que eu tenho que fazer aqui de diferente é que eu tenho que colocar um nível L2 aqui nesse mask, tá? Para ele olhar aqui, ó, para cada lista dessa, tá? Então, coloco aqui L2, ó. E automaticamente o que ele fez, ó? Ele separou a minha lista aqui, ó, em valores in em uma lista e valores in em outra lista, tá? O que seria isso? São os meus elementos, tá? Então eu tenho aqui uma lista, ó. Se eu pegar aqui um nó de watch, ó, para você conseguir visualizar, ó, eu tenho aqui a minha lista separada, né? Então eu tenho aqui elementos 9.000 BTUs e elementos 12.000 BTUs. Show! Mas eu não quero um texto, né? Eu quero o meu elemento aqui, ó, que eu importei do Revit, ó. Quero esse elemento aqui que tem esse quadradinho verde, que é a identificação do elemento. Então eu vou pegar esse Elements of Category aqui, ó, e vou botar na minha entrada de lista, ó. E aí ele vai filtrar para mim, ó. Ele separa os elementos por BTU. Show de bola! Pô, é isso que eu preciso, né? Então eu já tenho aqui, ó, os meus elementos, ó.
eu tenho aqui o meu elemento. Se você está gostando desse conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para o YouTube te entregar mais esse conteúdo, tá? Porque aqui toda semana eu posto vídeos novos ensinando a criar rotinas aí de diferentes aplicações para diferentes projetos, tá? Então só uma dica aí para você receber mais o meu conteúdo, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Então show! Agora que eu tenho aqui os meus elementos separados, a gente vai inserir os valores lá do Excel nesses elementos, tá? Como eu tinha te falado, para a gente fazer isso, a gente vai usar aquele nó lá, que é o setParameterByName, tá? Então, nesse caso aqui, o nome do parâmetro vão ser esses nomes aqui, né? Que a gente tinha listado lá do Excel. Os valores vão ser esses daqui de baixo, tá? E aí, os elementos, a gente não vai usar esses elementos aqui, ó. Por quê? Porque cada elemento desse aqui é uma instância do meu modelo, tá? Então, nesse meu caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho 4 evaporadoras de 9.000 BTUs e eu tenho uma só de 12.000, tá? Então, ele listou aqui certinho. Como eu vou preencher informações do tipo, eu não vou usar essas instâncias, tá? Porque senão ele não vai encontrar esse parâmetro lá na minha instância, porque são parâmetros de tipo, tá? Se no seu caso você está colocando parâmetros aí de instância, você pode seguir com essas famílias aqui sem problemas, tá? Mas no meu caso, como é família de tipo, eu vou ter que puxar o tipo dessa família. Para eu fazer isso, eu vou puxar aqui, ó, element type. Aí nesse caso eu vou colocar aqui minha saída aqui, né? E eu vou pegar exatamente os tipos dessas minhas famílias. E aí eu não preciso rodar com todos os tipos aqui. Eu posso pegar o meu first item para pegar somente um tipo de cada família por vez, ó. Aí eu só tenho que colocar aqui a treliça mais longa e ele vai pegar aqui os meus 2 tipos, ó. Então show de bola, ó. Tem aqui os meus 2 tipos. Vou colocar aqui em Element. E caso você esteja se perguntando, você aí que está começando a fazer suas rotinas, ou até você que nunca tinha visto o Dynamo, da onde que eu tiro esses nós? Tipo assim, meu Deus do céu, isso vem tudo na minha cabeça? No meu caso aqui, como eu já tenho anos de experiência com essa ferramenta, acaba que esses nomes aqui eles já vêm automático, tá? Mas, para quem é aluno do meu curso, eu disponibilizo um banco de combinações de nós. Então, todas essas ações que a gente está fazendo aqui, ó, por exemplo, pegar o nome de tipo, fazer uma busca de famílias, importar um Excel, tudo isso aqui está listado aqui nesse banco, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, como é que eu faço para importar dados do Excel? Tem aqui a sequência exatamente de como você pode fazer. Como é que eu pego o tipo do elemento? Tá aqui, ó, obter tipo do elemento, tá? E aí tem uma série de combinações aqui muito interessantes que você com certeza vai usar no seu dia a dia para criar as rotinas, tá? Se você quiser ter acesso a esse material aqui e também todo o passo a passo, aprender Dynamo do zero até o mais avançado, é só você se inscrever no meu curso Método AutoHabit e eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link para você acessar, conhecer como que ele funciona, entender ali a minha metodologia, ver o valor e aí se você achar que faz sentido para você, você se inscreve e eu te vejo lá do outro lado, tá? Mas continuando aqui a minha rotina, ó. Então, beleza, né? Eu tenho aqui o meu elemento, eu tenho o nome do parâmetro e eu tenho aqui os dados, tá? Se eu colocar aqui para rodar, ele não vai funcionar. Por quê? Eu tenho que fazer aquela separação de lista aqui, tá? Então, nesse meu caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Bom, eu quero com que ele faça, ele coloque esses dados para todos os meus elementos do tipo. Então, nesse caso aqui, eu vou botar o nível do elemento, eu vou botar o nível L1. E no caso dos valores, são 2 listas, tá? É uma lista para cada elemento. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui um nível. Vamos botar o nível L2, tá? Lá no curso Método AutoHabit a gente tem pelo menos umas 6 aulas só falando de lista. Aí eu me aprofundo bem nessa questão dos níveis. Para quem já tem experiência é muito tranquilo, pode ser que para você esteja um pouco nebuloso, mas qualquer coisa você volta aqui esse vídeo, assiste de novo que você vai pegar, aí com o tempo você acaba entendendo, tá? Então quando eu apertar aqui em executar, automaticamente ele vai colocar para mim esses valores de parâmetro. E se eu for aqui para o meu Revit, ó, vou acessar aqui o meu modelo do Revit, a gente vai ver aqui que ele preenche, ó. Colocou aqui o custo, ó, o custo aqui desse meu elemento, colocou a marca do tipo e colocou aqui as dimensões, tá? Nesse nosso caso aqui foi simples, né? A gente tinha 2 tipos, mas imagina só você ter um projeto grande com vários tipos, o trabalho que você ia ter de preencher essas informações na mão, né? Até eu consigo atualizar esses dados em tempo real, ó. Quer ver, ó? Vou salvar aqui essa minha rotina, ó, e vou abrir o meu Excel com aqueles nossos dados, né? E eu vou fazer aqui o seguinte.
Eu não quero mais a marca Philco, eu vou botar a marca, sei lá, Samsung. Vou botar Samsung para os dois. E o custo do Samsung é mais caro, então o 9.000 BTUs vai estar por 2.800 e o 12.000 vai estar 3.200. Por algum motivo foi trocado aí essas informações. No caso aqui do da Samsung, ele tem uma altura um pouco maior, uma altura de 30 centímetros. Show, vou salvar aqui. Essas informações estão vindo da minha cabeça, tá? Aí eu vou abrir a minha rotina de novo. E aí, quando eu apertar em executar, automaticamente ele vai atualizar essas informações, ó. Então, a minha evaporadora não é mais Philco, agora é Samsung, e o preço aqui subiu também, tá? Então, pensa só, você consegue integrar o seu modelo em tempo real com uma base de dados, tá? Você consegue mudar as informações e atualizar elas aqui no modelo. Eu vou deixar aqui para você assistir na sequência um vídeo que eu ensino como faz o processo inverso, ou seja, você pegar os seus dados do Revit e exportar para a planilha Excel, tá? Então assiste esse vídeo aqui para você entender também esse processo inverso. E caso você queira aprender do zero a automatizar seus processos aí utilizando o Dynamo, que é essa ferramenta incrível para você que trabalha com projetos no Revit, eu te vejo lá no meu curso Método AutoRevit, que tá aqui no primeiro comentário fixado. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!